Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero trazer alguns detalhes interessantes em alguns projetos gráficos de CDs. E às vezes é algum detalhe na capa, ou na contracapa, ou no projeto gráfico todo. Eu vou começar aqui com um CD do Baruch, o Multiforme, do Paulo César Baruch, onde está caracterizado aqui em 4 etnias diferentes. Bem interessante essa caracterização dele. Aqui atrás não tem nada demais, né? Somente ele aqui, né, em 3 posições diferentes. E aqui na parte interna que está o detalhe interessante. Que justamente nessa parte do encaixe, né, ficou bem interessante, né? A divisão dessa caracterização dele. Né? Bem que tem uma parte, bem que tem outra, bem que tem mais outra. Né? Fracionando aqui essa parte do encarte. E aqui na parte interna, né, tem a ficha técnica, aí depois vem os agradecimentos, né, ficou muito bacana essa sacada aqui. E essa ideia do Baruch, né, de fracionar essa parte do encarte, né, nesse formato, possivelmente tenha sido inspirado em outro encarte, de outro CD que ele participou, que no caso foi esse aqui da Chile Carvalhais, ou Não Temas. Ele também tem a mesma ideia, né? O Baruch ele fez back vocal aqui nesse CD da Chile Carvalhais, para quem não sabe. E aqui também tem a mesma ideia. Né? Esse meu encarte aqui ele já tá bem antiguinho e os grampos ficaram enferrujados, eu tive que tirar, né? Porque esse aqui é um exemplar de época, eu comprei no mesmo ano em que ele foi lançado. Então já tá bem desgastado aqui. Mas dá para perceber a mesma ideia, ó. Desse encarte assim, meio que fracionado aqui nessa parte aqui do encarte. Aí você vai abrindo aqui, tem a letra das músicas, ficha técnica. E é uma ideia, é uma sacada boa, né? Bem interessante essa ideia aqui do CD da Chile Carvalhais. Que foi supostamente também, eu creio, né? Que o Baruch tirou a ideia daqui. Supostamente eu acredito que tenha sido daqui que ele tirou essa ideia. É bem interessante essa ideia aqui do encarte. O próximo é esse do Chris Duran, é o Renúncia, que o detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente a inversão, né, de capa e contracapa. Como a ideia do título é Renúncia, a contracapa ficou na frente, né, com a lista das músicas e todas as informações aqui a respeito da tiragem e tal. E a parte que seria a capa mesmo ficou aqui atrás, né? Muito interessante. Fora isso, não tem muitos detalhes assim, muito, digamos, muito específicos, né? Mas aqui ficou bacana, ficou interessante demais essa ideia, né, da renúncia. Muito legal que essa ideia que o Chris Duran colocou nesse álbum. E o próximo é o do Resgate, o Resgate de 97, né, que muitos chamam de Liberdade, por causa dessa música aqui, né, Liberdade, que é a faixa 1. Mas na realidade é um álbum auto-intitulado. E o interessante desse álbum é que é a arte dele, que é como se fosse um álbum de família. Né? Quando ele é todo assim, tem toda uma estética vintage. Né? Você abre aqui, pode não ter detalhes aqui na parte do miolo, né? Mas aqui no rótulo, né, você vê as fotos. Você vê essa foto aqui, bem que já começa, né, a questão da arte voltada a essa estética mais vintage. Tem alguns trechos das músicas. Tem aqui também a lista, né, das faixas. É um CD bem curto do Resgate, acho que é o menor CD do Resgate, né? Apenas 9 faixas, né? Porque tem uma faixa escondida, né? Por isso que eu digo 9. Né? Na verdade são 9 faixas que tem aqui. E quando você abre aqui é como se fosse um álbum de família. Olha só que interessante, né? Os agradecimentos aqui. Aí continua, né, com aquela questão de algumas frases, né, colocadas em torno das fotos. Quando você abre, né, continua, né, na mesma pegada aqui, ó. Como se fosse assim um álbum antigo de família. Muito bacana essa sacada aqui do Resgate. Achei muito interessante, né, toda essa estética desse álbum, né, do Resgate de 97. Muito legal essa ideia. É um dos CDs do Resgate que eu acho assim, mais legais quanto à questão da arte. O próximo é uma sacada assim, totalmente ousada para a época, que é esse aqui do Promises, que ele não tem praticamente uma capa em si aqui na frente, né? A capa que a gente conhece, né, com a letra das músicas e tal, ela está na parte interna. O que tem aqui na parte da frente é apenas essa capa transparente, que ela faz contraste, né, com o rótulo do CD aqui dentro.
Olha só como é que acontece, ó. Que ideia bacana foi essa aqui, viu? Muito boa essa sacada aqui do Promise. Aí quando você abre o CD, que ele tem aquela capa como se fosse de CD duplo. Aí quando você abre o encarte, tá aqui dentro. A única coisa meio complicada aqui é porque fica ruim de você retirar o encarte, né, na parte de dentro. Mas vocês percebem que ele tá aqui, ó. Dá pra tirar, puxar, fazer um pouquinho de força, dá pra tirar. Mas é de boa. Olha aqui, ó, o encarte com a letra das músicas, né? E as informações, ele tá na parte interna, onde seria a contracapa. Onde seria a contracapa. E junto com a parte do miolo, né? Ele acaba ficando tudo junto, né? Com a parte do miolo, com a parte do encarte, né? Ficou tudo numa coisa só. É muito interessante. Aí quando você bota de volta, né? Ele vai casar justamente com a questão do rótulo aqui. Essa aqui do Promises foi uma das sacadas mais geniais que eu já vi no CD de música cristã, né? Esse aqui foi bem pensado, muito bem bolado esse daqui. Outro que eu acho muito bom é esse aqui do Boris Simeon na virada do milênio. Isso aqui para mim foi uma das maiores sacadas que eu já vi no projeto gráfico de música cristã. Toda essa estética aqui meio futurista, né? Meio toda assim voltada à questão de computação. Olha só como é que ficou a lista das músicas aqui atrás. Elas ficaram na vertical, né? No código de barras. Muito show essa ideia aqui. Bacana demais. Esse é um álbum que eu ainda vou falar um pouco mais a respeito dele, né? Tem umas características muito interessantes nesse disco. Olha só o rótulo. O rótulo é como se fosse um circuito, né? Aqui tá desapregou um pedacinho, né? Porque como é um CD bem antigo, quando eu fui lavar acabou saindo um pouquinho aqui um pouco do rótulo, né? Mas o CD ainda tá tocando de boa. E aqui na parte de dentro continua a mesma estética, né? Com a foto do Brother bem aqui no centro. Bem aqui novamente o código de barra com a lista das músicas. É um CD assim que até hoje eu me surpreendo, né? Pela estética dele, né? Bem aqui tem um cartãozinho da época que era justamente um cartão, aqueles cartões que geralmente às vezes vinham em alguns CDs de bandas, né, onde você podia assinar, né, para participar de algum clube ou receber informações a respeito de shows, entrevistas, agenda. Naquela época que tudo era pelos correios, né? Naquela época não tinha internet como a gente conhece hoje. Então esses cartõezinhos aqui serviam também como uma maneira de manter o ouvinte, né, informado a respeito das novidades do artista. É muito interessante aqui. Eu já vi, tem um desse aqui também no álbum do Katz Barnea. Katz Barnea, A Revolução Está de Volta, também tem um cartãozinho desse. E aquele disco ao vivo do Matos Nascimento, de 96, também tem um cartãozinho assim, um pouco similar com esse daqui. Que era uma coisa até comum na época, né, já que não tinha internet para poder informar. Aí o ouvinte ele fazia, né, ele enviava, né, o cartãozinho com as informações dele para ficar atualizado sobre as novidades do artista. E o visual desse CD é excelente, gente. É um dos projetos gráficos mais incríveis que eu já vi no CD de música cristã. Não só o CD, não só a proposta visual é ousada, como o próprio CD em si é super ousado, né, na forma da abordagem das letras e da própria produção. Então, pessoal, esse aí foi um vídeo falando a respeito de algumas questões, né, gráficas que eu acho bem criativas nesses CDs de música cristã, principalmente nesses mais dos anos 2000, né, que tem essa pegada bem interessante, né, trazendo algo, não vou dizer inovador, mas criativo, né, para a temática, né, para a abordagem temática do álbum. Então, nos vemos na próxima. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Até lá!